Olha aí, gente, Canal Brasil Notícias de volta, trazendo mais informações para vocês. Lembrando, hoje, 20 de agosto de 2025. E as coisas começam a fugir do controle. Nós estamos chegando num estágio, gente, que tá... Eu acho que tá faltando só um pingo no copo d'água para a coisa fugir de controle. Olha a matéria que eu vou ler para vocês aqui. E é preocupante, porque isso aqui é a fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, tem que se respeitar as leis. Pelo menos é o que ele fala, né? E às vezes ele até pune nos seus despachos pessoas por desobedecerem a lei. Olha o que diz aqui a matéria. Moraes ameaça bancos que seguirem Magnitsky no Brasil. Gente, Alexandre de Moraes está colocando os bancos numa situação complicada. O nosso governo está colocando os bancos numa situação complicada. Porque a Lei Magnitsky, ela é aplicada nos Estados Unidos. Ela não é aplicada no Brasil. Fagundes, então eu não entendi. Não entendi. Como assim é aplicada? Então por que os bancos estão preocupados? Porque a Lei Magnitsky, gente, ela é uma lei criada para proteger os Estados Unidos. E para, obviamente, tentar, né, de uma certa maneira aí, acabar com aquele grupo antidemocrático, né, aquela galera que gosta de tolir as outras pessoas, enfim. Faz parte ali os terroristas, enfim, faz parte ali das pessoas ligadas, que são as pessoas que são punidas na Lei Magnitsky. A questão é que, gente, prestem atenção, e o Moraes, eu acho que ele não compreendeu ainda. Os bancos aqui no Brasil, eles têm o direito e podem simplesmente continuarem mantendo as contas de Moraes. O problema, gente... E os Estados Unidos não vai fazer nada com o banco aqui no Brasil. Fagundes, mas e a Lei Magnitsky? Onde que entra? O problema, gente, é que a Lei Magnitsky, ela é válida no território americano, certo? Veja, é só lá que a lei vale. E lá, a lei diz o seguinte: qualquer instituição financeira, qualquer pessoa, né, que ajude ou mantenha negócios ou blá, 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 com pessoas sancionadas, o que vai acontecer com elas? No país delas? Nada. Porém, essas pessoas, essas instituições perderão privilégios americanos. Não poderão negociar com a moeda americana. Vocês compreenderam? Não poderão se utilizar do sistema financeiro americano, e aí entre os cartões de créditos, né? Isso ferra com os bancos, porque os bancos têm muitos investidores no Brasil que atuam nos Estados Unidos ou em outros países, porém usando o dólar como a moeda de câmbio. Em outras palavras, o banco pode até manter Moraes lá só que ele vai ter que deixar de movimentar o dólar. E outras instituições que movimentam o dólar não farão negócio com esse banco, porque são as ações secundárias que vão acabar pegando essas outras entidades. Então o banco não vai negociar diretamente, mas negocia com outra que vai negociar com o dólar. Essa instituição também vai ser alcançada pela Lei Magnitsky. Então ninguém vai querer fazer negócio. Então, se você observar direitinho, os Estados Unidos não impôs nada no território brasileiro. Só que Alexandre de Moraes, ele está dizendo o seguinte: se vocês obedecerem a Lei Magnitsky e me cortarem, tirarem a minha conta, cortarem meus cartões de crédito ou de quem aqui no Brasil, vocês serão punidos. Aí eu pergunto para vocês acham que eles vão ficar mais preocupados com a punição de Moraes ou com a exclusão do mercado financeiro internacional? O que vai preocupar mais os bancos? O que vai pesar mais para os bancos? E o que a gente observa é que o ministro, ele está meio que ameaçando, pelo menos é o que dá a entender aqui, uma ameaça, usando o judiciário, o poder dele como ministro, como autoridade no judiciário, para impor uma vontade dele e não uma ação ajuizada.
Porque essa ação aqui, gente, é para proteger eles próprios. Eles aqui não estão defendendo um cidadão, eles aqui não estão defendendo pessoas, eles estão se defendendo a si mesmos. Porque os únicos que estão na mira das sanções são os ministros do Supremo e aliados e familiares. E o único até agora que foi sancionado de forma efetiva pela Magnitsky foi Alexandre de Moraes. Então, observe bem, a lei não é imposta no Brasil, é no território americano. A lei não está invadindo a soberania brasileira. Quem quiser, a instituição que quiser continuar negociando, movimentando dinheiro, movimentando crédito das pessoas sancionadas, não tem problema, pode continuar. Só não vão ter acesso aos privilégios americanos. Só não vão ter acesso às instituições, nem à moeda, nem a transações, nem ao sistema financeiro americano. Só isso. Observem bem que não invade 1 milímetro da nossa fronteira. Vocês compreenderam? Dá para vocês entenderem agora mais ou menos por que a história não se sustenta da questão que estão invadindo a nossa soberania? Não, eles estão aplicando uma lei lá. A lei está sendo aplicada nos Estados Unidos, mas o efeito pega quem trata lá. Então, se você tem negócios com os Estados Unidos, você escolhe. Ou o banco tem que escolher ou atender Alexandre de Moraes e perder os negócios com os Estados Unidos e com países que usam o sistema dos Estados Unidos, ou desobedecer Moraes e continuar ativo no mercado financeiro. Porém, nesse caso, o banco será punido pelo Supremo. Então vejam que o Alexandre de Moraes, ele tá meio que, entre aspas aqui, não sei se a palavra seria essa, mas coagindo, né, os bancos brasileiros. Mas vamos para a matéria para a gente entender isso aqui melhor. Pelo menos é o que dá a entender, gente, tá? É o que passa, é a ideia que passa. Prestem atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, seja um colaborador, um patrocinador. Tem um link de convite para o grupo do WhatsApp, onde você tem essa e outras matérias sempre em primeira mão, as nossas lives também. Matéria aqui da revista do Poder 360 tá na descrição, tá, gente? Olha só. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, afirmou em entrevista à agência de notícias Reuters, na terça-feira, 19 de agosto de 2025, ontem, que bancos brasileiros podem ser punidos se congelarem ou bloquearem os ativos no Brasil em resposta a uma determinação dos Estados Unidos. Então, o que Moraes está dizendo? Se vocês cumprirem a lei americana, na qual vocês têm negócios no território americano, nós vamos punir vocês aqui. Vocês escolhem ou negócio com os Estados Unidos ou a gente aqui. É absurdo, gente, isso que Alexandre de Moraes está falando aqui. Ele está colocando o sistema financeiro contra a parede. É por isso que eu falei para vocês no começo que a coisa está começando a perder o controle, está começando a sair do controle, se é que já não saiu. É uma pressão em cima de um grupo que não tem nada a ver com a situação. É um grupo que apenas cumpre ordens e necessita do sistema financeiro americano. Então, Moraes é como se ele não tivesse nem aí para quantos bancos vão fechar, se vão ser punidos pelo... A gente tem, por exemplo, eu trouxe a matéria mais cedo para vocês, né? Bancos que foram punidos com 8 bilhões de dólares em multa por desobedecer a lei Magnitsky. Bancos que financeiramente ajudaram pessoas que foram sancionadas com 400 milhões, movimentações de 400 milhões, mas foram punidos com 1 bilhão e cacetada de multas, ou seja, 3 vezes mais praticamente o valor que eles movimentaram. Então, assim, fica a grande pergunta, aonde está, né, vamos dizer assim, a centralidade de Moraes, o bom senso de Alexandre de Moraes, né?
Quer dizer, entrou nesse buraco, agora não sabe como sair, e o único jeito que ele encontra é colocar o sistema financeiro brasileiro contra a parede para defendê-lo, para defender alguns ao seu lado? Será que vale a pena, gente, quebrar o país por causa de ordens, né, que que são todo tempo questionáveis? É a pergunta. Moraes, punido com a Lei Magnitsky, afirmou que a atuação da Justiça dos Estados Unidos em relação a bancos brasileiros com operações no país é da aplicação da lei norte-americana. Segundo ele, se esses bancos decidirem aplicar a lei internamente, não podem, e aí podem ser penalizados internamente. Gente, quem é que faz esse tipo de ação? Só alguém que é autoritário. Veja, ele é a vítima da lei Magnitsky e para se proteger da lei, ele ameaça os bancos. Eu fui fichado. Se vocês cumprirem, eu desço a madeira em vocês. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Preocupante isso, gente. Para o ministro do STF, o desvio de finalidade na aplicação da Magnitsky colocou instituições financeiras brasileiras e norte-americanas em situação difícil. Afirmou que as empresas dos Estados Unidos também têm contas, investimentos, financiamento de bancos brasileiros. Ele defendeu que a sanção seja revertida ao processo, que a sanção seja revertida. O processo pode levar anos. É justamente por isso que eu repito, o canal diplomático é tão importante para... Opa, peraí, o canal diplomático? Engraçado, o Moraes não respeitou o canal diplomático para derrubar o X no Brasil. Ele não respeitou o canal diplomático para mandar tirar contas do ar ou publicações de pessoas que nem estavam no Brasil, estavam nos Estados Unidos. As ordens sigilosas que não passaram pelos canais diplomáticos que deveriam passar, né? Quer dizer, agora ele fala em canais diplomáticos. É justamente por isso, eu repito, o canal diplomático é tão importante para que isso seja resolvido rapidamente, para prevenir o uso indevido de uma lei que é tão importante para combater o terrorismo, organizações criminosas, tráfico de seres humanos, disse Moraes. Ele esqueceu das outras partes, né? Também que a lei alcança pessoas que atentam às liberdades de expressões e tal. Moraes deu a declaração à Reuters na noite de terça-feira, 19, ontem, um dia após o ministro do STF, Flávio Dino, determinar que uma decisão de outro país, executiva ou judicial, só vale no Brasil se a justiça brasileira validar. Apesar de não citar a lei Magnitsky, nem nos Estados Unidos, a decisão de Dino foi vista como uma tentativa de blindar Moraes. Gente, aquilo que eles estão acusando Bolsonaro de ter feito, porque segundo eles acusam Bolsonaro de tentar dar um golpe, de ficar no poder, é o que eles estão fazendo. Eles estão tentando blindar Moraes, driblar a lei, ameaçando o sistema para manter Alexandre de Moraes no poder. Aí vejam só que a mesma coisa, só que aqui você tem a ação efetiva. Aqui você tem as decisões, aqui você tem as declarações. Não dá para dizer aqui que ninguém sabia. Na terça-feira, 19, ontem de agosto, o ministro divulgou um novo despacho para reforçar o que já havia decidido e explicar que determinações de tribunais internacionais como a Corte DH Interamericana de Direitos Humanos têm eficácia imediata aqui. O governo dos Estados Unidos reagiu à decisão de Dino na segunda-feira, 18 de agosto. Continuando aqui. Cadê, gente? Aqui onde fica o parede? Aqui. O perfil no X do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado norte-americano, chamou Moraes de tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. A decisão de Dino é em cima da ADPF 1178. Na ação, o Embraer, Instituto Brasileiro de Mineração, questionou na corte a possibilidade de municípios brasileiros apresentarem ações judiciais no exterior.
alegou que isso vai contra a soberania nacional e afronta o pacto federativo. Porque a discussão agora é afrontar soberania, pacto, né? Enfim. Dino tomou uma decisão sem efeito prático. A Magnitsky não está sendo aplicada em outro país, mas aos que têm... Olha só, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção, o que eu acabei de explicar lá em cima, no começo do vídeo. Da lei Magnitsky não ser aplicada no Brasil e sim nos Estados Unidos. Veja só. Dino tomou a decisão sem efeito prático. A Magnitsky não está sendo aplicada em outro país, mas aos que têm ou querem ter negócio nos Estados Unidos. Se algum grande banco tiver atividades em solo norte-americano, precisará respeitar a lei Magnitsky encerrando negócios e relações com morais. Ou seja, o banco não vai estar violando a soberania do Brasil. Pelo contrário, a lei Magnitsky, ela é aplicada em solo americano. Então, se eu estou no Brasil e quero ter negócio com os Estados Unidos, eu tenho que respeitar a lei de lá. Qual é a lei lá? Magnitsky aplicada diz que se eu tiver negócio com fulano de tal que está na lei, eu não posso negociar lá. É simples assim. Não está dizendo que eu não posso negociar no Brasil. Está dizendo que eu não posso negociar lá. O problema é que o sistema financeiro dos Estados Unidos abrange 80%, 85% das movimentações financeiras do mundo, né? Aí é que tá o problema. O Ibram citou processos envolvendo os desastres de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019. Municípios brasileiros atingidos pelos desastres acionaram a justiça britânica para serem indenizados. Nesse caso, o despacho de Dino fica dentro do que determina a Constituição. Nenhum juiz no exterior tem poder para exigir que alguém no Brasil pague uma indenização por algum desastre ocorrido em solo brasileiro. E aí tudo bem. O problema, né, é que a coisa também ele tentou esticar o negócio para as decisões, né, de aplicação de penalidades. E aí é que tá o problema, né? Mas enfim, tá aí a matéria, gente. Vamos aguardar. E eu repito a vocês, nós estamos chegando num ponto que quando isso aqui desabar, gente, vai ser uma queda feia. Porque estão colocando em risco o nosso sistema econômico. E eu falo para vocês, eu pergunto para vocês, quem é que vai querer investir num país em que um juiz, um magistrado ou uma corte em nome de um magistrado pressiona e coloca, né, as instituições contra... Quem é que vai querer investir num país desse? Qual é a segurança que você tem investindo num país desse? O Brasil já está tendo fuga de investimentos. Não vai custar para nós, logo logo, não acabáramos vendo bancos, instituições de créditos e outras deixando o Brasil também. Fátima Regina, vamos aos comentários aqui. Fátima Regina, deixe você também o seu comentário aí, gente, tá? Que nós lemos nos próximos vídeos, né? Ela escreveu aqui: pena que estamos vivendo numa ditadura do STF. E a decisão do Moraes, aí a fala do Moraes é mais ou menos isso que dá a entender. STF usa influenciadora para exaltar a democracia no Brasil. Veja, a influenciadora diz que tem democracia. Moraes diz que se o banco cumprir a lei americana, pode ter problema. Democracia, gente. Marcar aqui o comentário da nossa amiga, vamos pro próximo. José Aparecido do Couto, grande José. Maduro vai cair de Maduro, não adianta ele gritar. Maduro convoca 4,5 milhões de milicianos em reação aos Estados Unidos. Tá aí. Núbia novamente. Maduro vai pagar quanto para os milicianos? Quanto é o valor pela recompensa da cabeça do Maduro? Ele que se cuide, porque a cabeça dele vale muito. Já pensou se esses camaradas resolvem pegar... É mais de 50 milhões pela cabeça do homem, né? É uns 50 milhões pela cabeça do homem. Imagine se os milicianos resolverem, né, pegar essa bufunfa aí.
Jocineia comentando aqui também, deixa eu ver. Só sei que a treta aumenta, comentou aqui no vídeo. Maduro convoca 4,5 bilhões de milicianos em reação aos Estados Unidos. Tá aí, gente. Tá aí a matéria. Né? Finalizando aqui, a gente volta daqui a pouco com mais informações. Vamos ficar ligados, né? E torcer para que essas ações não venham quebrar o nosso sistema financeiro. Porque se o Brasil, gente, se afastar do sistema financeiro americano, preparem-se. Só tem duas saídas. Ou nós afundamos ou viramos escravos econômicos da China.